É interessante e além de lindo, né? Essa é a oportunidade que trata a constelação familiar, né? A professora, essa constelação familiar, ela põe em evidência e ela faz com que, quando a formação do campo ele é montado pelo constelado e o seu facilitador ou o seu constelador, terapeutas que trabalham nessa área, é justamente pegar esse conteúdo, colocar dentro de um campo, e eu vou explicar o que é esse campo, e o porquê ele funciona e de que forma ele funciona. Nós vamos colocar vários conteúdos que nós consideramos que não passa pela moral, não passa pela cultura, passa por conteúdos arcaicos, né? Conteúdos muito para além da nossa percepção, principalmente, apesar de nós estarmos sempre pontuando que esse conteúdo ele é inconsciente. Tudo que eu falar a partir de agora, eu estarei falando de conteúdos e dinâmicas de uma substância ou de um conteúdo arcaico e, mais do que isso, para nós entendermos de imediato, todo um processo inconsciente, é uma dinâmica inconsciente. Então, ali nós temos uma boa frase, que a família é um microcosmo. Ao saber como curar a família, eu sei como curar o mundo. Então, a constelação familiar, ela vai primeiro estar trabalhando com o fenômeno. Por isso que não cabe a nenhum de nós, principalmente, né, os profissionais, os consteladores, a estar julgando, nem pelas minhas crenças, nem pelos meus valores, e sim observar algo acontecendo nesse campo de informação. Então, não é o profissional, ele não vai interpretar nada, ele não vai lá hipotetizar nada, ele não está ali para isso. Ele vai observar o movimento desse campo e, através de algumas leis, porque todo sistema precisa de ter leis para poder realmente funcionar, porque senão viraria tudo uma grande bagunça. E nós também, seres humanos, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, também somos um sistema. E nesse sentido que nós precisamos também, no nosso núcleo familiar, nosso clã, nós precisamos também de uma organização, de uma ordem, para que isso tudo flua. Então, qual é o papel, já de cara, do profissional? Nós vamos, através desta teoria, que vai nortear o nosso trabalho, nós vamos reorganizar esse campo de informação do nosso cliente, da sua família atual, sempre a partir da família atual, e vendo aonde, nos seus ancestrais, né, na sua linhagem, aonde alguns movimentos ali não foram respeitados, honrados, e nós vamos estar fazendo que esse fluxo ele volte ao seu curso normal para chegar no nosso cliente, no constelado, uma força, uma qualidade, né, X, de uma força para que ele possa trabalhar suas questões pessoais, da sua consciência pessoal, e para que ele possa ter para si, agradecendo e honrando os antepassados, eu possa estar cuidando das minhas questões, da minha vida, colocando os meus planos em dia, para frente, os meus projetos e assim por diante. Então, a constelação familiar é uma abordagem fenomenológica, terapêutica, fundamentada nas descobertas do pensador alemão Bert Hellinger. Baseia-se no uso de representantes neutros para representar membros da família ou grupo social do cliente e trabalhar um tema específico trazido por esse último. Nesse curso, a dinâmica será a mesma do que seria em grupo, né, com representantes, sendo utilizados bonecos como representantes para o atendimento individual. Então, basicamente, essa é a diferença, é o objeto que eu vou estar escolhendo. Então, quando eu falo numa constelação individual, eu falo que eu vou ter âncoras. Então, os bonequinhos, sejam de madeira, Playmobil, ou qualquer tipo de âncora, almofada, e o que você quiser, vai ter essa representação. E eu tenho a constelação familiar em grupo.
Então, quando e voltando sobre o que é trabalhar dentro de um campo de informação e observar o fenômeno, e que e por essas questões eu não vou estar julgando, eu vou estar só vendo, eu vou olhar o movimento daquele campo que é sistêmico, que é do meu cliente, é do constelado, e a partir dali, com o que eu tenho de teoria, eu vou estar fazendo o manejo necessário, sempre seguindo as ordens do amor. E é isso que o Bert fala, ele fala sobre as ordens do amor. Então, como qualquer outro sistema, e eu vou mostrar vários para vocês hoje, nós precisamos ter leis para tudo fluir perfeitamente bem. Então, nada além disso. Não é uma técnica difícil. Ela só se torna difícil quando as pessoas não conseguem ampliar a percepção, quando ela não consegue pensar de uma forma sistêmica. Essa pessoa vai ter dificuldades, né, de entender o que é, e por isso que quem já me conhece há um bom tempo sabe que eu preciso sempre, para eu entender a técnica, porque pela formação clássica dos consteladores, não se fala, ou pouco se fala, sobre as bases, os fundamentos teóricos, o porquê aquilo funciona. E quando eu tive acesso a essa técnica, eu precisei levantar todo o campo que eu poderia estar pesquisando para eu me convencer que aquela técnica funciona. E assim eu creio que seja com todos nós. Boa noite, Maria. Por quê? Particularmente, essa técnica, ela tem um porém, ela tem um quê para ser questionado perante a sociedade. Primeiro, já confundem constelações com astrologia, né? Porque tá no céu, tem estrela, deve ser tudo a mesma coisa. Então, nós já vamos esbarrar com esse problema, né? Porque no mundo essa prática, ela é amplamente já como técnica terapêutica em vários campos. No Brasil, há 30 anos, 25 anos mais ou menos, nós adotamos essas técnicas sistêmicas. Então, a técnica em si, ela foi elaborada e postulada pelo Bertin para as questões familiares. A partir desse conceito, ele ampliou para o empresarial. Hoje nós aplicamos, tanto no Brasil também, inclusive, na área pedagógica, na escolha do campo, por exemplo, da homeopatia, dos florais, da alimentação. Então, escolas, porque tudo é sistema. Então, eu posso utilizar esse mesmo conhecimento em todas as áreas, absolutamente todas. E isso, sem dúvida, fez com que a técnica tivesse um alcance maior, mas, mesmo assim, nós ainda temos algumas barreiras. Não hoje em dia relacionado à energia, né? O que é energia? O que é esse negócio de energia? Hoje nós temos mais tranquilidade de trabalhar nessa área, mas o nome constelação foi uma tradução, foi a melhor que conseguiu para o português, ou pela ideia do Bert, então ficou constelações familiares. Mas é uma abordagem sistêmica, que é a que é mais conhecida, porque ela abrange todas essas áreas que eu falei para vocês. E outra barreira que nós temos, quem já participou, né, parece que uma pessoa disse, foi a Vera, né, que disse que participou já, né, de uma constelação presencial em grupo, e muitas pessoas desinformadas, não sabem o que é aquilo, acham que é uma sessão espírita, né? Porque as pessoas começam a ter sintomas, a leitura corporal, quer dizer, o movimento do corpo modifica, as pessoas apresentam alguns sintomas, lógico, em correspondência com a família do constelado. Então as pessoas confundem muito isso. E para além disso, dentro de algumas religiões, estão utilizando a constelação como um método. Dentro do direito, né, juízes estão utilizando a mesma técnica, na criminal, na vara de família. Então nós estamos realmente falando de uma técnica que ela está sendo utilizada amplamente no mundo, principalmente, e no Brasil já há vários profissionais de várias áreas trabalhando isso. Psicólogos nem se fala, né? Bom,
Quando nós ultrapassamos essa impressão que dá que constelação tem a ver com astrologia, ou que uma constelação marcada num grupo, aquilo tem a ver com espírito, vocês vão concordar comigo que isso dificulta bastante, porque nós não alcançamos supostamente outras crenças, outras religiões. E isso é muito atribuído, e na minha opinião, ao profissional que está liderando aquele evento, seja ele qual for. Por isso que eu fundamento, porque cada um de nós, os meus alunos do ano passado, que já fazem isso, e os meus alunos agora desse ano, muitos vão estar também apresentando workshops, né, fazendo alguns seminários, inclusive mesmo quando for fazer uma constelação em grupo, nós precisamos estar explicando para as pessoas do que se trata. Então, nós vamos, antes de começar a dinâmica, é obrigação, na minha opinião, eu ter um conhecimento para responder essas dúvidas. Então, nesse sentido, eu peguei todo o conhecimento pertinente à dinâmica, o porquê acontece, e acabei montando esse curso, não muito diferente, mas com diferenças assim importantes e fundamentais para qualquer profissional de qualquer área poder estar lançando mão dessa terapêutica, que ela vem se mostrando extremamente funcional. Ela dá salto terapêutico porque a partir do momento que eu pego uma possibilidade de uma disfunção, né, o meu cliente vem, eu sei que ele está com alguma desordem, alguma questão, alguma queixa, e eu vou ter várias outras terapêuticas para estar ali apresentando como projeto junto ao meu cliente, mas eu vou ter mais uma, que não é melhor, não é pior, ela é mais uma a completar toda a técnica desse profissional. O que seria isso? Eu vou dar a solução sistêmica para a queixa do meu cliente. E vou continuar trabalhando com outras técnicas, caso eu as tenha. Ponto. Então não tem é melhor. Mas quando eu percebo que o meu cliente está emaranhado, que esse é o termo técnico, com algum ancestral, alguém da sua linhagem, alguém anterior a ele, na família, o que acontece? A primeira observação nossa existiu uma ressonância, uma identificação. Por que existiu? Porque olha só, quando eu falo que existe, por exemplo, na queixa atual do meu cliente, na família atual, eu tenho ali um emaranhamento, não é exatamente com o meu bisavô, espírito, a pessoa, eu me liguei a esse espírito obsessor, nada disso. Significa que aquela questão do meu avô, que todo o seu núcleo, o seu clã, eles não fizeram com que essas leis, as ordens, as leis do amor prevalecesse, marcou aquela questão, e por ressonância alguém na família atual vai estar reproduzindo comportamento, ação, sentimento, sintomas pela questão. Então, quando eu faço a constelação, eu vou estar reorganizando esse fluxo, e ali vai ficar para o profissional uma questão. O que? A ressonância. Por que houve a identificação? Isso é conteúdo pessoal do meu cliente. Então, por isso que eu falo que a constelação, ela dá uns saltos terapêuticos, né? Ela acaba dando uns saltos, porque uma questão que você demora um bom tempo para acessar, você acaba vindo à tona nessa dinâmica da constelação. Então, por isso que nós estamos aqui, Claudete, para tentar entender o porquê tudo isso funciona, né? Eu espero que ao final da nossa aula você fique mais confortável com essas questões, porque não é muito difícil ultrapassar as nossas questões culturais, do que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Quando eu começo a olhar de uma forma sistêmica, aí eu começo a entender um pouco. Pode ser que sim, pode ser que não.
Com certeza, nós estamos mudando, com esse conhecimento, nós mudamos de paradigma. Eu vou ampliar minha percepção. Eu estou falando de algo que existe leis, por isso que é sistêmico. E eu vou apresentar vários exemplos para ficar mais fácil. Bom, então esse aí é o Bert Hellinger, né? Aquela frase inicial que coloquei no começo do curso. Então, o Hellinger ele nasceu na Alemanha em 1925. Então, ele estudou filosofia, teologia, pedagogia. E ele foi um missionário católico. Então, em um certo momento, ele foi dar aula nas faculdades na África. E nesse período, ele passou 16 anos lá. E nesse período, ele teve acesso à tribo Zulu. E ele realmente estudou o que seria, o que acontece, qual era a cultura, a dinâmica que aquele povo, que aquela tribo tinha em relação aos seus ancestrais, quais os rituais, o porquê aquilo existia. Então ele se debruçou imensamente nessas questões, nessa tribo Zulu. Ele volta, né, para a terra dele natal, e a partir dali, com aquele conteúdo todo, a partir da filosofia, teologia, pedagogia, ele estuda a psicanálise. Então ele começa a estudar mais especificamente quais eram os profissionais que já estavam postulando algo relacionado a essa ligação, esse patrimônio afetivo da queixa do seu cliente, do seu paciente. Então aí ele começou a levantar outros conhecimentos. Aí, e ele não só levantou, passa também, viu, Mônica? Passa pelo xamanismo. Tanto é que nem poderia ser diferente, porque ele estuda por anos a tribo Zulu. Aí não precisa dizer mais nada, né, Mônica? Como tem a ver também com isso. Só que nós vamos um pouco além desse conhecimento, nem melhor nem pior, mas por outro viés, né? Porque senão seria ele agregou, sem sombra de dúvida, os rituais. Bom, não exatamente, Denise, não exatamente. E daqui a pouco talvez você até possa me responder se você percebe em algum momento algum tipo de entrelace aí do conhecimento. Vamos ver. Então, a partir desse momento, o Bertin começa a não só levantar os teóricos, como também vivenciar. Ele vivenciou muito. E ele começou a trabalhar ali as questões do cliente, ele fazia curso, ele fazia vivências com outros profissionais, e a partir de um momento ele monta a sua técnica, né, sistêmica, primeiramente, como eu falei, familiar, e depois, a partir daí, e hoje em dia, inclusive, ele é vivo ainda, hoje a esposa dele tomou frente de uma outra fase da constelação familiar. Então ele faz apresentações no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Ele vai muitas vezes para São Paulo, né, no mínimo uma vez por ano, ou cada 2, 3 anos ele sempre faz um workshop em São Paulo, e que é uma nota preta, mas vale a pena. Bom, ele teve acesso a o que seria, né, ele vivenciou e postulou e começou a montar a teoria dele, o que seria a dinâmica de grupos, a terapia do grito primal, análise transacional. Então, olha o quanto que ele é caríssimo mesmo, não é nada barato. Então, a partir daí, e como eu falei inicialmente para vocês, eu creio, um bom hábito, né? Mas algumas pessoas acham que é um péssimo hábito, mas eu ainda piso dizendo que é um bom hábito. Então, para esse curso, eu trilhei mais ou menos o mesmo caminho. Eu falei, olha, se o Bert Hellinger, eu podia parar nele, né? Eu podia parar nele. Falar, olha, é o seguinte, eu paro nele, não preciso explicar muito, explico o campo, é um fenômeno, não preciso dar a base teórica. Mas eu falei, bom, se o Bert Hellinger, para chegar à conclusão que ele chegou, ele também teve acesso a outros teóricos e outros conhecimentos, fundamentou em vários. Não, absolutamente nada a ver, Cláudia. Pode existir a técnica. Um psicoterapeuta, ele pode agregar
uma técnica, dentre elas, ou ser um profissional somente de hipnose, por exemplo. Mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, a não ser que a pessoa se capacite para isso. Aí eu pensei o seguinte, falei, bom, se ele quer ele, o dono do bolo, eu falei, eu vou para o mesmo caminho, eu não vou confiar no que ele falou. Ele também não confiou e eu comecei a pesquisar quais os teóricos que ele também abordou. E hoje, com a atualidade em relação à quântica, à ressonância, né, todo esse conhecimento, que isso colabora para entender o que é a formação do campo, né, esse campo morfogenético, né. Então, isso que é bacana, Rosiane, é isso que eu falo, por isso que o pessoal vai chamar o xamanismo, vários outros conhecimentos que vão estar tratando também dessas questões, não é? Então, sobre os antepassados, nós vamos ter aí grandes teóricos que de alguma forma colaboraram para o Bert Helling e colaboraram também, no meu ponto de vista, com esse curso. Isso, Fátima. Então, nós vamos de Jung, Freud, a François de Doutor, o próprio Bert Helling, o Dumas, o Turek, o Moreno. Então, essa turminha toda, essas fotos dessa turma toda, todo mundo colaborou com essa técnica, anteriormente ao Bert ou depois. E eu acrescentei algumas coisas também nesse curso, que a mim fizeram todo sentido, e eu creio que isso colaborou para o entendimento. Então eu vou ter aí, lógico que o Freud, por conta, né, do momento que ele viveu lá, né, em relação à sexualidade, ele não descartou um conteúdo arcaico totalmente, né, mas ele sem dúvida priorizou a libido como sendo, né, a motivação humana e tudo mais. Então ele apesar, eu coloquei, né, porque houve esse trabalho do inconsciente e tudo mais, numa outra abordagem, mas ele veio trazendo isso, lógico que ele acabou, por questões óbvias, dando prioridade e postulando diferente do que nós precisamos nesse curso. Aí veio o Jung e avança um pouquinho. Quando eu falo avança um pouquinho, não é porque ele foi melhor que Freud. Nessa nossa área deste conhecimento específico, sim, o Jung, ele veio com o quê? Com o inconsciente coletivo. Ele falou, olha só, além do inconsciente pessoal, tem o coletivo. Então, isso para nós faz muito sentido. Porque se eu estou falando de um conteúdo arcaico, se eu falo em arquétipos, eu chamo o Jung para conversa. Então, eu trouxe ele para esse curso, especificamente pensando no que ele postulou, algo pertinente a esse campo morfogenético, o porquê ele funciona, né? E passando por ele, nós vamos ter a François, que a François fala também em débitos inconscientes dos pais dos pacientes dela. A François fala que para formar um psicótico precisa de 3 gerações. Ela fala que sim, nós temos esse conteúdo impresso em nós. E eu vou falar já sobre a parte genética da nossa conversa e a parte psicológica dessa mesma conversa. Então, nós estamos aqui conversando de uma questão com várias abordagens para nós entendermos. Isto é ter um olhar sistêmico. Uma questão que eu vou estar me debruçando na questão com um olhar do todo, olhar do sistema. Então, é diferente do que nós estamos, a maioria, inclusive, nós estamos acostumados aqui, principalmente no Ocidente. Então, a François, ela falou em relação a esse débito. Aí vem alguns discípulos dela, o Dumas, um deles, né, vem dizendo que mais do que isso, né, o que não foi dito na nossa família, os ancestrais, o que não foi dito, ele usa exatamente essa palavra, também compromete as nossas
vidas atuais, na nossa núcleo familiar atual. Então, o Dumas ele também vem dizendo que o não dito dos nossos antepassados, né, tornam-se algo importante dentro do nosso psiquismo, isso na consciência pessoal, também na nossa consciência do clã, isso muda a dinâmica da família e isso está a serviço da consciência universal, que é o que o reorganiza ou, tempos em tempos, essa organização se autorregula. E daqui a pouco vocês vão entender melhor. E aí vem o Turkey, eles falam, são dois psiquiatras que falam em relação ao ego, né, uma cisão no ego, formando uma lacuna, o que eles chamavam de fantasmas, né, trauma, fantasma, alguns termos assim, mas também sempre pela mesma linha de raciocínio, que por conta de tudo que não foi dito nas gerações anteriores, eu vou comprometer a dinâmica e vou mais do que isso, ter marcadores afetivos que podem estar atingindo uma pessoa aqui e agora, na atualidade, na vida e na queixa desse cliente. Aí nós temos aí a Virginia Satir, que ela vem falando, né, mais ou menos, se não me engano, nos anos 70, ela vem falando sobre as esculturas familiares. Ela trabalha com esculturas familiares também de uma forma tridimensional, mas não confunda isso com constelação familiar, é próximo, mas o fundamento é outro. Ele também teve esse acesso, ele também incorporou isso dentro da teoria dele, mas não é exatamente o que a Virginia Satir praticou. E depois disso vem o Levi Moreno, todos eles estão aí nas fotos para vocês, que ele sim, ele é o criador do psicodrama, né? Muitos conhecem essa técnica. E para arrumar esta bagunça, né, porque todos vieram com dinâmicas diferenciadas de vivência desse mundo interior, né, desse conteúdo não só inconsciente do nosso cliente, mas do próprio clã familiar ou do clã e mais do que isso que nós chamamos de consciência universal, que dá conta de arrumar essa bagunça toda. Então, o campo morfogenético é o nosso parâmetro primeiro, porque tudo acontece nesse espaço. E é isso que nós vamos entender aqui, o que significa exatamente montar e observar o fenômeno que acontece dentro de um campo de força, de informação e de energia. O importante é entender o campo, ele é um campo de informação e também de força. Então daqui a pouco nós vamos lembrar de um que vai ficar muito mais fácil. Então qual é a proposta ao constelar? Investigar as dinâmicas inconscientes que se repetem dentro de um sistema, averiguando se o sistema familiar ampliado existe alguém que esteja emaranhado, que é o termo técnico, nos destinos, escolhas, crenças de membros anteriores da família. Então, esse é o nosso trabalho. O trabalho profissional é exatamente investigar essa dinâmica. Isso para alguns, né, Edson? Essa é a melhor definição, com certeza. Porém, não serve verdadeiramente para todos. Aí que está. Por isso que quando eu monto um conhecimento, ou eu vou estar capacitando pessoas, eu amplio muito, porque da mesma forma que eu quero ampliar a minha atuação profissional e estar a serviço de todos, eu não posso estar a serviço só de alguns. Eu amplio o meu saber para eu abraçar o que eu puder, porque o importante é pessoas estarem felizes, funcionais e com saúde.
Quando eu restrito, quando eu tenho uma restrição, melhor dizendo, ao meu conhecimento, automaticamente eu vou estar também escolhendo quem eu vou ajudar. Então, por quê? Quando eu amplio tudo isso, o que acontece? Vai servir para a Mônica, para o Edson, para a Claudete, para a Ana, para a Dadá, percebe? E cada um faz uso desse saber, agregando já a sua formação. Vai adequar, sem sombra de dúvida. Lembra que eu falei sobre o centro espírita? Muitas pessoas deixam de ser ajudadas, uma técnica extraordinária, universal, por conta disso. Porque não tem um profissional para dizer, olha, isso acontece por isso, por isso, por isso e por aquilo. Tem um constelador, por exemplo, que ele constela dizendo o seguinte, que quem faz a arrumação do campo é a entidade que trabalha com ele. Ora, pode ser mesmo. Mas isso dá conta da verdade da técnica? Não, não dá. Ele escolheu dizer isso. Então ele diz que não tem que aprender nada, que quem dá a orientação é a entidade dele. E aí? E aí que isso não tem a ver com a técnica. Ele pode dizer que isso é constelação, mas não é. Está longe de ser constelação familiar. Por isso que eu amplio muito o conhecimento. E cada um vai absorvendo da forma que achar pertinente. O importante é fazer sentido. O que eu procuro ensinar é, faz sentido para você? Porque você só vai conseguir trabalhar na técnica se fizer. Se eu fosse, por exemplo, uma pessoa assim, que falasse, olha, então eu vou ensinar para vocês que vamos aprender aqui a chamar a entidade tal. Tudo bem. Eu poderia, isso não tem problema. Mas desde que a pessoa fala, olha, isso é uma fatia desse saber que eu agreguei, mas esse não é o saber completo. Tô sim, Fabiana. Tô gravando sim. Oi, Ana, consigo sim. Às vezes passa muito rápido, né? Eu tô lendo aqui, então fica um pouquinho complicado. A Dadá seria uma delas, né, Dadá? E tem pessoas que não, né? É como tarô, né? Um tarólogo ele pode trabalhar só especificamente em relação ao que significa os arquétipos, a associação de um com o outro, e ele pode, né, ter outro conhecimento agregado, como também uma entidade e assim por diante. Aí fica a critério de cada um de nós, né? Então, a constelar, essa é a proposta de um constelador, né? Isso, linhas gerais, e que serve para todos, independente de aonde você vai agregar isso, dentro do seu saber e da sua atuação profissional. E como é possível ter acesso a esse emaranhamento? Através de uma visão sistêmica, como nós falamos anteriormente. Observa-se as sensações e sentimentos, transformando em algo que possa ser entendido pela mente racional. Preste atenção. Sem problema, Vera, depois eu vou disponibilizar no Facebook para todos vocês, tá bom? Como é uma aula aberta, eu vou disponibilizar. Então fique tranquila, Vera, se tiver que sair mais cedo, qualquer um de vocês. Então, olha só. Quando eu tenho, imagina o seguinte, eu tenho algo, eu até falei isso numa aula passada, do ano passado, nós temos porões, nós temos conteúdos, né, um conteúdo ali, que eu não tenho, a minha mente racional, ela não consegue ter acesso. A linguagem ali, nós não conseguimos ter acesso. Nem no inconsciente e nem nas nossas, os motivadores arcaicos da nossa espécie humana. Eu preciso, todos nós, qualquer técnico ou qualquer profissional precisa fazer o quê? Trazer esse conteúdo de uma forma tridimensional. O que significa isso? Montar o campo
para eu observar, porque aí começa a fazer sentido. A partir daí vem para onde? Para o consciente. Aí, só no consciente, que eu posso ressignificar, elaborar o conteúdo, ver as minhas questões. Eu não posso, porque todo conteúdo arcaico, todo conteúdo inconsciente, ele só se manifesta através do quê? De sintomas, ele se manifesta através de sonhos, atos falhos e assim por diante. Então, eu preciso ter uma dinâmica aonde eu possa observar o fenômeno daquele conteúdo inconsciente do meu cliente e do seu clã. Então, como é que nós acessamos o emaranhamento? Desta forma. É simples assim. Como outras técnicas, eu vou ter várias técnicas. A que eu apresento hoje é a possibilidade de pegar esse conteúdo, que ele, quando aparece para o nosso cliente ou para cada um de nós, aparece distorcido, ele aparece de uma forma simbólica, ele aparece através de sintomas, de sonhos, atos falhos e assim por diante, e eu vou estar montando isso de uma forma tridimensional, que é o tal do campo morfogenético, para minha observação. A partir da minha observação e capacitação, eu faço o manejo ali necessário para tudo isso, certo? Então, é assim que nós conseguimos trabalhar dentro da constelação. E lógico que nós vamos perceber a disfunção a partir das leis. Vai sim, Gi, vai sim, fica tranquila. Então, eu passei, né, com vocês agora, eu vou falar sobre o que nós podemos constelar, o tema. Algo a saber que é interessante, antes de eu ler aí o slide, é o seguinte. Diferentemente de outras técnicas, do divã, né, e outras que nós acabamos adquirindo através da própria anamnese, investigação do assunto que o cliente está ali, que nem sabe falar a respeito muitas vezes, não consegue, né? O tema para a constelação familiar tem que ser curto e grosso. Uma frase. A Fernanda chega a mim, eu quero constelar com você, Lucila. Ok, qual o seu problema, Fernanda? Eu tenho um problema com a minha mãe. Ponto, acabou. Eu não quero mais saber nada da Fernanda. Por quê? Porque nós somos grossos? Não. Dentro desse conceito, o que significa o cliente ficar falando acerca do seu problema, do seu marido, porque é sua avó, porque ele não me dá valor? Isso tudo, perceba, dentro do psiquismo nosso, isso na consciência pessoal somente, e depois ampliando para o familiar, toda vez que eu precisar contar o que eu estou falando, eu estou deslocando a minha energia para esses campos. Isso significa o quê? Veja bem, se eu estou montando um campo de força, que é o campo, eu preciso de energia, olha só, eu preciso que esse campo seja disponibilizado o máximo de energia para aquela dinâmica aparecer no grupo, naquele grupo, naqueles bonecos, naquela almofada, nas âncoras. Pois bem, se o meu cliente começa a contar, ele neste momento já está distribuindo essa energia daquele campo de informação para essas questões da reclamação. Então, isso significa que esse cliente ele não está preparado ainda. Eu vou ter que lançar mão de outras técnicas para ele sair desse contexto de que o outro é culpado, porque eu sofro porque o outro, porque dos requisitos básicos para qualquer terapêutica funcionar é o nosso cliente, ou cada um de nós, trazer para nós a responsabilidade, porque só assim que podemos mudar. Exatamente, Fernanda. A pessoa fica patinando, né? Ela fica patinando. Então significa que ela não está querendo resolver o problema dela. Ela vai chegar nisso, mas ainda não está. Então nós, profissionais, vamos estar guiando essa pessoa para ela não falar mais do que uma frase.
Eu tenho um problema com meu marido, eu tenho um problema de dinheiro, eu tenho um problema que todas as mulheres da minha família têm depressão, eu tenho problemas e ponto. Então, assim se define o tema dentro da constelação. Então, trazendo-se à luz esses emaranhamentos, quer dizer, o tema, né? O tema conflito, a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles e ela passa a ter consciência, né? Então, é um conteúdo arcaico, inconsciente também. Então, podendo fazer essa dinâmica, ela vai trazer ou vai facilitar isso, né? Ela vai ter consciência de como age o seu sistema, não só o dela, como o familiar. E possivelmente, se tudo der certo, por que isso acontece em relação ao sistema da consciência universal. O que é estar a serviço do sistema familiar? Tem, Fátima? Eu também tenho. Ai, quem não tem, né, Fátima? Pensa bem. Ainda mais nos dias de hoje, né? Então, na constelação familiar, o cliente tem a possibilidade de vivenciar e ver a cena familiar. Lembra? Tridimensional. Quando ele observa os posicionamentos e vínculos estabelecidos entre os membros e o tema que ele trouxe, ele vai ver como é o seu próprio sistema familiar. Até aqui, algum problema? Todo mundo está entendendo a minha linha de raciocínio? Estou me fazendo entender? Que bom é isso. Pode estar meio confuso, mas está ficando assim, mais ou menos. Tá bom aí, Mônica? Tá tudo ok por enquanto? Só para a gente perceber se tá complicado, né? Então, eu estou tentando passar primeiro o conceito muito básico da constelação. Fernanda, você para, viu? E quem pertence a um clã familiar? Os bisavós, avós e os pais e os filhos. Irmãos, meio-irmãos, os tios. Os que não nasceram por abortos espontâneos ou provocados, os mortos por acidentes, os esquecidos e excluídos, relacionamentos importantes com companheiros anteriores. Então, é esta galera toda que nós vamos, normalmente, no que se tem de prática, não só minha, como de vários outros consteladores, o que foi postulado, né, foi que normalmente nós trabalhamos até 4 gerações. E tem uma explicação aí para isso, tá? Mas normalmente 4 gerações. Não tem problema, Fabiana, isso vai aparecer no campo. Por isso o cliente não precisa falar nada. Se montar o campo, essa dinâmica vai aparecer. E aonde está emaranhado isso? Porque lembra o seguinte, nós vamos ter no campo as informações sistêmicas do sistema familiar e dos seus ancestrais, e vamos ter o conteúdo da própria pessoa. Ela passou por isso, né? Ninguém está negando. A constelação não muda passado. O filho adotivo é muito interessante também. Quando nós colocamos, nesse caso, Fabiana, todas as leis familiares ali naquele campo, eu estou liberando para esse meu cliente muito mais força, qualidade da força, da energia disponibilizada para a vida fluir. O que seria isso? Dentro do sistema humano e qualquer outro sistema vivo, o que nós necessitamos ter, e essa é a intenção de qualquer sistema, é que ele sobreviva. Qual é a intenção nossa? Preservar a espécie humana. E eu preciso de mecanismos para isso. Eu preciso de mecanismos. Então, eu vou precisar pegar as leis desse sistema para fluir melhor e sobrar a energia para o meu cliente. A qualidade de energia disponibilizada para o meu cliente tocar a vida dele, ver as questões dele.
mais a maior certeza do mundo, Mônica. E é muito comum, infelizmente. Infelizmente é comum. E eu vou explicar, daqui a pouco eu vou dar esses mesmos, vou pegar o que vocês estão conversando e vou encaixar na sequência aqui para ficar todo mundo entendendo melhor. Então, eu tenho, finalmente, né, algo que é regra, isso é regra. Todo sistema tem uma ordem. Toda ordem precisa de leis. E o sistema familiar também. Ok, Cláudio, obrigada por ter vindo. Então, quais são as 3 leis postuladas por Bert? Pronto. Necessidade de pertencer, necessidade de hierarquia e necessidade de equilíbrio entre dar e receber. Ponto, é só isso. E isso já dá uma encrenca danada. Tudo e todas essas questões, Fabiana, todas, não existe um só tema, conflito familiar, porque veja bem, a constelação familiar, ela é muito mais do que a pessoa ter problemas na família. Eu tenho um problema com a minha família. É muito mais do que isso. Significa que eu tenho ferramentas para organizar o sistema familiar. Uma das questões, a primeira, é respeitar mãe e pai. Não tem outra. Essa é a primeira ordem. Eu vou respeitar mãe e pai, biológicos, cuidando ou não, dando para doação ou não, jogando no lixo ou não, nada disso tem importância. Nada dentro do sistema familiar. Nada. Eu vou explicar por quê. Eu fiz essa pergunta e vou perguntar de novo. Não. Então, Claudete, aí que está. Quando nós percebemos sobre o sistema e o que é o sistema, o que é tudo que é envolvido, essa tua questão nem entra. Não existe o ódio. Ódio é o amor no lugar errado. É a mesma linha, é o mesmo chicote, só do lado contrário. Isso, né? Então não existe ódio. Existe algo que está fora do lugar e que nós vamos arrumar. Por quê? O que é mais importante para você, Mônica? Para todos vocês, Claudete, o que é mais importante na sua vida? Muita coisa. O que você valoriza mais do que tudo? O quê? O que é mais importante para cada um de vocês? Família. O que mais? Claudete é a sua família hoje, atual, né, Claudete? O que mais? Marido, filhos, tudo isso é muito importante. O que mais? Tua filha, a Vera, ela, minha filha, marido e neto. Todo mundo, nós vamos chegar à conclusão, todo mundo aqui, que isso é importante, não é? Viver bem, em equilíbrio, né, Paula? Então, você está comprometendo a tua família atual, Claudete. Você até pode fazer isso, né? Todo mundo tem a liberdade para isso. A Leila, eu mesma. Agora, vocês só disseram tudo isso para mim? Marido, filho, eu, tudo isso por um único motivo anterior. Vocês estão vivos. Quem deu a vida para vocês biológica? Para viver, ter marido, filho, trabalho, eu mesma, eu me amo. Quem? Quem deu o que você tem mais de valor? Porque sem isso, tudo que vocês escreveram aí, vocês não estariam nem vivendo. Então, portanto, tem alguém anterior, tem alguma coisa anterior. Uma mãe e um pai. Os pais biológicos. Então,
o pai e a mãe de vocês, independente do que fizeram, deram para vocês o que vocês têm mais de valor, que é a vida. Portanto, honre o pai e a mãe de vocês. Mas eu fui adotado, alguém perguntou, né, sobre adoção, né, filho adotivo. Perfeito. O filho adotivo vai ter uma segunda mãe e um segundo pai. Não é o primeiro pai nem a primeira mãe. Se você faz isso, você está desrespeitando a hierarquia. Não tem problema, pode ser longe, Claudete. Pode ser longe, não tem problema. Você honrar, respeitar, entender a hierarquia e honrar pai e mãe, ter gratidão pela sua vida. Gratidão pela sua vida, porque a partir deles dois, porque veja bem, a mãe poderia abortar. O pai poderia matar a mãe junto com você na barriga. Aliás, diga-se passagem, não é, hoje em dia está complicado. Então, portanto, se a tua gravidez, né, aonde você estava ali, chegou ao termo, se você nasceu, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe e tenha gratidão, porque eles deram para vocês o que vocês têm de mais importante. Porque a partir só disso, vocês puderam crescer, evoluir, ter filhos, trabalho, progredir, rir, chorar, vivenciar, tudo. Sem isso, sem a vida, nada aconteceria. Beijo, Cris. Então, quando nós vamos constelar e percebemos que já tem ali um problema sério entre os filhos e o seu pai e sua mãe, eu estou ferindo uma lei. Então, possivelmente, o seu cliente, ou se ele não está com algum problema emaranhado com isso, o filho dele está. Então, não é incomum a pessoa que está emaranhada, já a princípio com pai e mãe, a pessoa tem um filho e esse filho reproduz tudo, ou do pai, o seu avô, ou da sua avó. Porque está regulando o sistema. Porque alguma lei foi ali, de alguma forma, não foi cumprida, por exemplo. E isso não é incomum. Você fala, às vezes tem pai e mãe, e eu vou explicar por quê. Claudete, olha só, que bacana. Eu nunca chego ao final, não estou nem na metade, né? Eu tenho que fazer umas 3 aulas abertas, né? Porque o assunto vai realmente ficando... A gente não consegue nunca acompanhar, a pessoa já me conhece. Bom, mas eu vou explicar aqui. Eu expliquei isso e o pessoal entendeu bastante na outra aula. Veja bem. Nós somos 50% o papai e 50% mamãe, não é isso? Para eu nascer, eu tenho 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Não é isso? 23 cromossomos de um, 23 cromossomos do outro, se eu estou certa. Perfeito. Aí eu nasci, 50 papai, 50 mamãe. Vem, né? Vem ali a minha mãe, brigou com meu pai, se separaram, ou eu nem conheci meu pai. Aí eu viro para esse meu filho e falo para ele, olha, você nem ouse ter a profissão daquele desgraçado do seu pai, porque bebia aquele fracassado. Ou o marido falando da mãe, aquela louca, aquilo não presta, nunca cuidou de você. O que significa para a criança isso, na opinião de vocês? Na hora que ela recebe esse impacto, o que significa para essa criança? Pois é, Fernanda. No mínimo, alienação parental. O quê? Metade do que eu sou não presta. Metade do que sou não presta. Então, se metade do que eu sou não presta e o sistema familiar é podrinha,
Isso mesmo, Márcio. Metade de mim é podrinha. Por amor, fidelidade, lealdade, como o sistema familiar não aceita desrespeito, essa criança vai ter uma identificação com o lado dele que não presta. Então ele vai ficar igualzinho ao papai, que é aquele tal desgraçado. Faz sentido? Tá ferindo? Meu Deus. Ai, não. Agora, não é incomum, portanto, nós termos na nossa família casos assim, aonde a criança nem conheceu o pai, não precisa nem conhecer, para vocês terem uma ideia, dentro do sistema. Porque eu estou ferindo uma lei, e a lei ela existe para que tudo flua bem. A partir do momento que eu vou estar comprometendo, por amor, lealdade e fidelidade, eu vou ter uma identificação com a pessoa excluída. Outro exemplo, quando, sabe aquelas filhas que viram mãe da mãe, né? Tem filhas que assumem um papel de ser a mãe da sua própria mãe, não tem? Tem casos que acontecem isso. E isso, quando acontece, não é só ruim para a filha. Não é só ruim para ela. É ruim também porque quando ela faz isso, olha só, quando ela faz exatamente isso, automaticamente ela está excluindo os seus avós. Ela exclui os avós. Ela fere a primeira e a segunda lei, que é do pertencimento e da hierarquia. Isso pode ser para pai, para mãe, esposa que trata o seu marido como filho. Isso significa que tem uma desordem no sistema familiar. E é isso que nós recuperamos quando fazemos a constelação. Vou colocar tudo no lugar. E quem executa tudo isso que eu falei para vocês, né? As leis, o campo morfogenético, que eu vou aprofundar se der tempo. Quem executa, gerencia e influencia tudo isso que eu falei? As consciências. Então vocês podem reparar que existe uma seta de baixo para cima. Então nós aqui todos temos uma consciência pessoal. É o eu, é o crescimento pessoal. Acima de nós existe a consciência do grupo ou clã. São elementos a serviço para regular. Beijo, Vera. Brigadão aí. Acima disso tudo, e todas as três trabalham com um único objetivo: organizar, gerenciar os nossos relacionamentos. Para quê? Para a espécie humana perpetuar. Eu preciso que isso aconteça. E não existe, por exemplo, melhor componente social para que isso aconteça, para a nossa espécie não sumir do mapa, do que o núcleo familiar. Essas relações, esses conflitos, esses amores, é meu filho, é meu marido, é uma estrutura montada pela consciência universal, porque é uma ferramenta, a melhor que existe. Para quê? Para nós perpetuarmos a nossa espécie. É assim que se pensa sistemicamente. É assim, o sistema funciona assim. Ele tem um objetivo maior. Eu vou dar um exemplo agora. Quando alguém cai em um lugar, né? Uma queda de avião, aonde estava 30 graus negativo. O sistema do corpo humano funciona como? Quem sabe? Para preservar a vida. O que o sistema nosso, físico, faz por nós nesse momento? Eu caí num lugar, só tem neve, 30 abaixo de zero. Diminui o ritmo. Para quê? Para preservar o nosso órgão vital. Não é isso? Todo o nosso sistema, todo o nosso sistema do corpo pega toda a nossa energia, isso, diminui o metabolismo, pega tudo e preserva o quê? O coração. Não é isso, Rosiane?
preserva o coração. Com isso, a mão, pé, perna, congela, cai, não é isso? Porque não tem mais, o sangue já não está mais passando, porque esse nosso sistema orgânico faz isso para preservar o quê? A vida. É a melhor solução? Não, mas é a única. Naquele momento é a única. Olha como o sistema, ele ultrapassa o que é certo e o que é errado. Preserva os órgãos vitais. Isso não tem lógica? Agora pega essa informação que eu passei para vocês e amplia para uma humanidade. Então, quando um representante da nossa família atual está a serviço do sistema, é justo ou é injusto? Para a visão sistêmica. É o coitadinho ou não é coitadinho? Ele está sendo utilizado para autorregular o sistema de novo. E minha conexão de novo caiu. Voltei? Não, né? Ai. Ok. Então, se eu pego esse exemplo que eu dei em relação o nosso organismo, ele vai preservar a minha vida, né? Ele vai estar a serviço da minha vida, ok. Se eu ampliar isso, isso procede. Ok? Então vamos parar um pouquinho nessa informação, porque eu já não lembro onde é que eu estava. Eu lembro que eu falei isso, mas aí alguma coisa depois disso, mas eu não vou lembrar agora. Então prestem atenção como é que funciona relacionado ao pertencimento, e cada um tem o seu lugar dentro do sistema. Ponto. Nasceu, teve 3 horas de gestação, nem nasceu, era feto, aborto espontâneo, entrou no sistema, precisa ser colocado no seu lugar certo. Não interessa mais nada. E olha como eu vou explicar isso para vocês. A constelação reconhece que um sistema é maior do que a soma das partes. Eu até dei uma adiantada, viu, Marcia? Porque já são 9 horas, né? Eu termino 9h30, se tudo der certo até o final, né? Então, aí até eu volto depois do 11. Então, prestem atenção. Eu tenho um carro, nessa foto que eu coloquei para vocês. Isso aí é um carro? Então, o sistema é maior do que a soma das partes. Isso aí é um carro? Se eu pegar tudo isso, que são peças do carro, eu saio andando? Não, eu não saio andando. É um carro, tem várias peças. Eu vou montar. Agora, Claudete, se eu pegar o para-brisa e colocar no lugar da direção, eu dirijo? Isso, é mais ou menos isso, Edson. Se eu pegar o retrovisor e colocar no lugar da direção, eu dirijo. Portanto, na família é assim também. Eu tenho várias partes de um suposto carro, que ainda não é carro, mas que se eu não montar certinho, ele não vira algo que funciona. Ele veio para isso. Então, da mesma forma, quando eu entro para ser uma parte de uma família, eu tenho a minha função, lugar. Então, eu preciso colocar todos no lugar. Então, portanto, uma cliente de vocês, ela conta que ela tem 2 filhos. Uma das perguntas clássicas da constelação familiar é perguntar se ela teve algum aborto. Ela fala que sim. Aí você pergunta, quem é a sua primeira filha? É a Claudinha. E a segunda? É o Marcelinho. Não. A primeira foi o aborto, é o primeiro filho. O segundo filho é a Claudinha e o terceiro é o Marcelinho. A Claudinha está no lugar errado. Ela está ocupando o lugar do bebezinho, do feto, da gravidez. Então eu coloco em ordem isso, porque essa é a ordem do sistema. Toda vez que alguém ocupar um lugar que não é devido, é a mesma coisa de eu pegar o retrovisor e colocar no lugar da direção.
Então, essa cliente minha teve 3 filhos, ela tem 3 filhos. A primeira que ela perdeu, o segundo e o terceiro. E essa é a hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência. Precisa ser arrumado. Isso, perfeito, Claudete. Perfeito, é isso mesmo. Cada filho seu está ocupando exatamente o lugar dele. E isso faz toda a diferença para esse olhar sistêmico. Mas assim, rapidamente, Cláudia. Rapidamente. Márcia, desculpa. Se não colocar esse sistema em ordem, vai comprometer o segundo filho e o terceiro filho. Toda a consequência sistêmica, Ana Flávia, toda, significa que o que é o não dito vira uma marca na família. É como se fosse uma herança afetiva de um trauma que muda comportamento. Então eu vou explicar, só para pegar o que a Ana Flávia falou, olha só que interessante. Nós pensamos sempre que... hoje estava uma beleza. Espera só um pouquinho que a minha página ficou toda branca agora. Bom, olha só. Deixa eu só ler aqui esse slide para amarrar esse assunto e eu vou voltar à questão da Ana Flávia. Só um pouquinho. Todo sistema possui um objetivo geral a ser atingido. O sistema é um conjunto de órgãos funcionais, competentes, entidades, partes ou elementos e as relações entre eles, a integração entre esses componentes, fluxo de matéria, fluxo de sangue, fluxo de energia, enfim, ocorre comunicação entre os órgãos competentes de um sistema. A prática em si, Márcia, não muda nada para o olhar sistêmico. O nosso guia são as leis do amor. Pertencimento, hierarquia, dar e receber. Não interessa a história em si. Por isso que nós não ficamos perguntando, mas como foi? Você assume ou você não assume? Fato é que quando eu desrespeito, quando eu não honro, quando eu não agradeço e quando eu não coloco tudo isso em ordem, eu vou ter algum representante na família atual tendo uma identificação com a questão. E se eu quero ajudar aquela pessoa, não só ela, como todos que vão vir a partir dela, né, os filhos e seus bisnetos, seus netos, quando eu faço constelação, eu não só arrumo o fluxo da vida anterior, como o que está por vir. Porque eu estou liberando a força para chegar nessa pessoa. Vou sim, Paula. Eu tenho que mostrar o tabuleiro para vocês, né? Se der... Bom, hoje é só por Deus, né? Então, deixa eu ver aqui meus slides para ver qual que eu vou priorizar para poder conversar com vocês assim um pouquinho melhor, né? Para vocês entenderem bem. Olha, deixa essa aqui agora. Olha isso um pouquinho. Olha só. Para nós entendermos bem. O número 1 é o quê? Sistema o quê? Esse ali. O número 1 é sistema o quê? É muito, Valéria, compromete muito. É uma questão a ser observada pela constelação. Compromete bastante. Solar. Pergunto a você, Mônica, Valéria, Rosiane, Renata, qual é a lei, a maior lei que rege o sistema solar, o planetário? Qual que é a lei? Qual é a lei que rege o sistema solar? Planetário, o que vocês quiserem. Uma lei. Rosiane, eu te pergunto, adianta, você algum dia teve acesso a esse conhecimento? Importa se você acredita ou não nessa lei? Ela existe ou ela não existe? É uma lei. Se ela não existir,
O que acontece com o planeta Terra e todos os outros? Vira uma zona, não é isso? Eu acordo no terceiro lugar, depois do Sol, depois eu vou lá para o sétimo, no final das contas eu entro num buraco negro, porque não tem gravidade. É ou não uma lei para colocar o nosso sistema em ordem? Não é isso? A segunda, o sistema relacionado à natureza, né? Como uma árvore cresce, a fotossíntese, a terra, eu preciso do sol. Existe ou não leis na natureza para o crescimento dos vegetais, das árvores? Eu preciso de uma lei, uma sequência, uma organização, preciso ou não? Adianta eu tirar e mudar todos os itens? Eu vou ter o crescimento? Eu preciso de coisas básicas, de uma organização dentro da natureza. Pois bem, o corpo humano. Nós não temos um sistema digestório, por exemplo? Ok, som para todos? Ok, som? Eu não caí não, eu estou aqui. Putz. Beleza essa gravação, uma porqueira sem fim. Ok, Ana, no finalzinho eu vou falar um pouquinho mais. Eu vou estender um pouquinho para quem quiser ficar mais um pouco. Uns 10 minutinhos a mais do horário, tá bom? Para poder, porque aí fica esse negocinho. Bom, então, quando o meu sistema circulatório, digestório, eu tenho um sistema no meu corpo para funcionar, não tenho? Quando eu tenho um problema no meu estômago, uma gastrite, o que o meu sistema começa a fazer? Ele começa a sobrecarregar o fígado, órgãos o coração, os rins, não é isso? Ele tá se autorregulando quando eu tenho algum órgão comprometido, não é isso? Coração, se tem alguma cardiopatia, os meus rins vão estar sentindo, mesmo que o coração não tenha nada a ver com os rins, né? Em questões, entra em desordem. E o meu sistema começa a querer autorregular. E ele vai comprometendo os meus outros sistemas. Isso é uma desordem. Amplia isso para as questões familiares. É a mesma coisa. Então eu tenho o sistema econômico. Nós estamos vendo no atual governo o quê? Houve uma ordem econômica? Não. Houve uma baita de uma desordem. O que está acontecendo agora? No mínimo houve uma desordem. Isso eu vou ter dentro do átomo. Imagina se eu tenho um elétron. Aliás, por exemplo, qual é o princípio do câncer? Eu, para ter um átomo, o meu núcleo, eu tenho que ter prótons, nêutrons e elétrons. É isso, uma quantidade na órbita ali. Olha só como o negócio é do micro ao macro. Quando eu tenho a liberação de um elétron pela oxidação, estresse oxidativo, o meu elétron vai ficar roubando um elétron do outro núcleo. Ali eu começo a produzir o câncer. Entrou ou não em desordem? É ou não um sistema? Então vocês percebam que não existe, absolutamente não existe nada que não seja sistêmico. E o familiar, idem. Que eu vou precisar reorganizar e organizar. Então, eu falei até agora para vocês sobre o quê? Sobre a força. Tem que chegar mais força para o cliente de vocês e para cada um de vocês. Das histórias dos nossos, o mau passo dos nossos antepassados. A hierarquia é essa. Não existe cachoeira de baixo para cima. Então, o que significa? Que a minha avó... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, olha como é que funciona o fluxo. Força significa o quê? O fluxo da vida pelo amor. Eu tenho a minha vovó. Aqui, o que jorra a água, jorrando a água, é para preservar a vida humana. Ok? Tá fazendo xixi. Aí acontece o pai, a mãe, também vai liberar água
para aqui sou eu, aqui é você, aqui embaixo, certo? Está fluindo algo que se chama a vida humana, que só é possível quando eu produzo amor. Quando eu vou comprometendo esse fluxo, vai chegar aqui embaixo uma qualidade ruim de força para eu tocar a minha vida. Para não ter depressão, para não ter síndrome do pânico, para não ter doenças autoimunes e assim por diante. Fracasso, autoestima baixa, isso tudo é falta de qualidade para eu tocar a minha vida. E eu explico isso um pouco melhor, se não me engano, isso aqui, olha só. Lá na torneirinha, a torneira é a família, né? Que às vezes a arruela tá com problema, hoje em dia nem água tem, não é verdade? Cair de novo. Milagre, né? Mas depois eu vou realmente mostrar para vocês depois o tabuleiro, tá? Como é que funciona. Então, em relação à nossa primeira observação, nós vamos observar o tamanho que a pessoa pegou o boneco. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que ela fala uma queixa. Eu tenho um problema com a minha mãe. Aí ela tem vários bonequinhos, né? Playmobil, ou tabuleiro, ou o que for. Aí você fala, pega um boneco para representar você. Aí você vai e coloca. Ela pega um boneco grande da cor amarela. Aí você fala, por favor, você mora com quem? Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Então pegue uma boneca que represente a sua mãe. Ela pega a mãe dela pequenininha, da cor preta. Aí você percebe que ela coloca o pai também do mesmo tamanho dela, cor branca. Só isso, somente isso, eu tenho uma leitura do que está acontecendo. Cor e tamanho. Exatamente, Valéria. Tem cor diferente, tamanho diferente. E aí nós vamos pesquisar o vínculo relacional. Qual é a relação de distância e como a disposição. Eu tenho um vídeo gravado, né, mostrando como é que se faz tudo isso, né? Certo? Então, tem isso, essas considerações, isso, papai GG, mãe PP, tudo isso existe a dinâmica, uma trilha, aonde supostamente nós podemos começar a analisar aonde tem um emaranhamento. Bom, aberto as perguntas aí. Alguma pergunta? Então, semana que vem nós voltamos aí a conversar mais a respeito, porque finalzinho não deu para acompanhar direitinho a sequência da aula. Da mesma forma, Jaqueline, eu só peço que seja um pouquinho devagar, né? Então eu vou responder primeiro a Jaqueline. Ela está perguntando, quando a mãe omite dos irmãos o nascimento de um filho, o que acontece com o resto? A mesma coisa, Jaqueline. Existe que alguém foi excluído do sistema. Então, possivelmente, essa mãe vai ter comprometimentos com um dos filhos. Então, o que nós fazemos? Nós vamos pegar o representante, que é esse irmão, que os outros irmãos não conhecem, e vamos trazer para dentro do campo e colocar na sequência certa. Quando nós fazemos isso, o sistema familiar daquela pessoa começa a entrar em ordem. Significa que vai chegar mais energia, vai chegar mais força para aquela criança. Então, olha só, vocês têm que entender que ninguém revela nada. Nós não vamos lá dizer que a mãe está errada, o pai está errado. Nós vamos fazer representantes ali e colocar esse irmão excluído dentro das leis. Isso serve para aborto, relacionamentos sérios antes do casamento, do pai ou da mãe. Porque se eu não fizer isso, alguém vai se identificar com isso, com a questão, e vai trazer para si todo o emaranhamento do que foi aquele desrespeito. Ou que foi o sistema não aceita desrespeito. Se eu estou dentro de um sistema,
Eu preciso estar no lugar certo, eu preciso ser honrada, porque eu entrei naquele sistema. Por exemplo, o marido... Explico já já, Rosiane. Eu tenho um marido que teve uma noiva anterior a mim. Eu casei com o Pedrinho teve uma noiva e nunca mais falamos dessa noiva. Aliás, eu detesto a noiva, fiquei sabendo, fiquei com uma raiva da noiva, um ciúme da noiva e não quero saber da noiva. Os meus filhos com o Pedrinho só nasceram porque a noiva saiu de cena. Eu devo ou não honrar essa noiva? Pensa bem, pensa na pergunta. Eu devo ou não honrar uma pessoa que saiu do sistema e só por isso que eu casei com o Pedrinho e tive meus filhos? Eu devo honrar essa noiva. Quando eu não honro, algum filho meu vai se identificar com esse desrespeito. E não é incomum essa mãe, né, essa esposa atual, perder, inclusive, e abortar o seu primeiro filho. Não é incomum. A esquizofrenia, só não perguntem mais nada que eu voltei a tela aqui para responder a Rosiane. Rosiane, dentro das questões e comprometimentos psiquiátricos, dentro da constelação familiar, normalmente casos com a esquizofrenia, nós vamos ter normalmente um emaranhamento entre um assassino e a sua vítima. O esquizofrênico, dentro da visão sistêmica, ele fica ora entre esses dois. Esse conflito utilizado em algumas gerações anteriores, houve algum caso mais sério, aonde esse esquizofrênico na família atual, ele fica ora vítima, ora assassino, ora vítima, ora assassino. Ele desenvolve essa disfunção, isso a partir do olhar sistêmico. Então, normalmente a esquizofrenia vem de casos de antepassados da sua linhagem que teve algum comprometimento aonde houve mortes e normalmente entre assassinatos e alguma vítima. Então, nós vamos arrumar o sistema. Agora, você pergunta, Lucila, então a pessoa morre, ou dorme esquizofrênico e acorda assim? Não. Não. Quem falar isso está enganando vocês. Significa que o componente, o marcador sistêmico para aquela esquizofrenia também pode ser sistêmica. Então, nós vamos fazer a nossa parte. Ele vai deixar de tomar remédio? Ele vai deixar de ser esquizofrênico? Não. Significa que eu tenho uma ferramenta que eu posso reorganizar e que isso vai ajudar essa pessoa, no mínimo, passar bem com as suas limitações. No caso, a esquizofrenia. Sempre, Rosiane, toda vez que eu desrespeito outro sistema, automaticamente ele entra no meu. Então, se um avô meu matou a família da Valéria e o avô dela, automaticamente o avô da Valéria entra como débito no meu sistema. Eu vou lá, Paulinha, peraí. Ai, vamos que vamos. Vamos lá, Paula. Exatamente, Paula, boa pergunta. A Paula fez uma pergunta seguinte: o conhecimento deste curso conseguimos aplicar no grupo, não somente em bonecos? Sim, Paula. Por quê? Né? Depois eu volto à pergunta de vocês. Por quê? A base teórica, Paula, a base mesmo teórica, todo o fundamento, as ordens do amor, a dinâmica de disposição de representantes ou de bonecos é exatamente a mesma. Não muda nada. O que acontece é, quando eu uso boneco, eu tenho uma adaptação, porque eu não tenho representantes, né? Porque, lógico, se eu faço no grupo,
Eu vou ter a minha observação da linguagem não verbal desses meus representantes, eu vou ver alterações da respiração, cada um vai verbalizar na sua representação, né, está representando pai, mãe, assim por diante, no boneco que eu ensino como é que isso é adaptado nos bonecos. Quais são as ferramentas que o profissional tem para trabalhar individualmente com os bonecos. É a única diferença. Todo o resto, Paula, é o mesmo fundamento. Portanto, você pode fazer a constelação em grupo. Agora, então, Paula, você pode, sem dúvida, agora, falei no agora, né? Separa, viu, Edson? Isso aí eu aposto que é o Edson. Então, agora, o que é muito importante, Paula, independente de qualquer curso teórico, e eu particularmente considero o meu muito bom, desculpa modesta, mas não sou modesta não, porque eu trabalhei muito para montar isso aqui e eu sei que está muito bom. E eu tive alunos ano passado, 40, 50 alunos, eu sei do resultado deles. Então eu posso afirmar que está indo muito bem. Mas eu sempre aconselho, aliás, não só aconselho, como eu falo que é fundamental, é vivenciar a constelação. Então, precisa estar procurando o workshop, participar do presencial, porque mais do que a teoria, isso só vai reforçar o trabalho, porque você vai presenciar, experienciar, vai ver que aquilo tudo que você aprendeu acontece. E pior, depende muito pouco de você. Porque tem casos, que eu conheço alguns, infelizmente, que a terapeuta ou a consteladora ou, né, a facilitadora arruma um final feliz da novela das 9. Percebem? Isso é terrível. Para dizer que é uma boa profissional, ela, pelas crenças dela, pelos valores dela, ela arruma um final feliz. Todo mundo casando de branco. Isso é um erro sério profissional. Porque o sistema sabe mais do que nós. Aquele sistema familiar é deles lá, não é nosso, não é o meu sistema, é o deles, ou é dele. Então eu preciso observar, cumprir as leis, e quando o resultado ainda for tensionado no final, o resultado não for o bonitinho da novela, eu tenho que permitir que o sistema ele comece a se acertar, se arrumar aos poucos. Inclusive, não se faz constelação toda semana. Eu tenho que esperar que o sistema se arrume. Às vezes as pessoas não estão preparadas ainda. Lembra da consciência infantil? Não é? Então eu preciso ter calma. Às vezes o final não é o que eu quero, que eu gostaria, nem eu e nem o cliente. E nós temos que respeitar. E esperar uma nova oportunidade, depois outro tema, ou volta para aquele mesmo, e assim por diante. Sobre os dias e quartas. Não, eu dou aula, esse curso particularmente, Paula, eu dou da mesma forma que eu dei hoje. São 8 aulas sequenciais, toda terça-feira, das 19h30 às 21h30. Então, o aluno fica comigo durante 2 meses. Bom, hoje seria uma aberta, mas foi... né, o campo... Hoje eu não vou nem considerar como primeira aula, Paula. Eu pretendo dar semana que vem um pouco mais de conteúdo, reorganizar o que ficou picotado hoje e liberar para vocês em consideração e respeito. Denise, dentro do sistema, porque olha só, o primo se apaixona pela prima. Pelos nossos valores sociais, isso é um problema, não é, Denise? A família se arrepia inteira, não é verdade, Denise? Isso pouco importa para o sistema.
pouco importa. Isso passa pelos parâmetros sociais da consciência pessoal que está em. Porque a constelação familiar não passa por moral, ela é amoral. Ela não é imoral, ela é amoral, atemporal. Então não existe isso cultural. Então, para nós, isso não fere nenhuma lei do sistema. E esse formato, Serena, é onde nós temos as maiores brigas dentro do curso. Porque ultrapassar as nossas crenças e valores. Por exemplo, eu não disse que a hierarquia é quem chega no sistema primeiro é que tem precedência, é que tem prioridade, não falei? Então, eu caso pela segunda vez. O meu marido tem um filho anterior. Dentro do sistema, eu tenho esse filho veio antes de mim, dentro do sistema. Então, a segunda esposa, se ela quiser disputar com o filho do marido, tenha certeza que ela vai perder. Ela pode se enganar que está ganhando porque ela tem autoridade, porque ela é bonitinha, porque o marido ama muito, mas ela vai comprometer o sistema. Alguém vai se identificar com isso. Então, precisamos ter isso em mente. O filho do nosso marido chegou primeiro do que a segunda esposa. Fernanda Vidigal, um beijo grande para você. Obrigada aí por ter vindo. Já é uma consteladora formada, anteriormente até o meu curso, né, Fernanda? Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Então, a mulher pode, inclusive, desconsiderar o filho do primeiro casamento. Mas eu garanto que ela está ferindo uma lei do sistema e ela vai ter aí, na sua família atual, dos seus filhos com esse marido, o comprometimento. Isso aí é certeza, porque está ferindo as regras, ou melhor, as leis. Perfeito? Então aí no curso eu explico certinho como arrumar esta bagunça. Porque é duro, hein? Para a atual esposa engolir isso não é fácil. Então, quem faz esse curso precisa ampliar, precisa pensar diferente e principalmente não julgar, porque nós não saberíamos de verdade se faríamos melhor. Não passamos pela experiência, não podemos afirmar. Então, as questões, quando ele tem acesso, por exemplo, vamos supor que em algum momento, Valéria, ele tenha conhecimento. Para nós profissionais, não importa se um dia vai ficar sabendo. Nós vamos colocar esse filho dentro do... Aliás, tem casos, foi muito bom, Valéria, você falar isso, porque existem casos que a própria constelação revela algo que ninguém sabia. Dentre elas, esse caso específico, eu passei por isso. De saber, na constelação, dentro do campo morfogenético, aparecer esse filho e ninguém sabia. E eu fiz de mané sem braço, organizei o filho, botei no lugar e fiz a minha parte. Eu vou colocar, eu nem sei se eu tenho mais aqui. Não tenho mais, perdi também isso. Não sei nem meu nome completo mais, né? Essa é a grande verdade, né? Porque